Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em que a gente fala sobre inteligência emocional, saúde, qualidade de vida, autoestima. Hoje nós vamos pegar mais na autoestima, né? Porque nós temos um convidado especial aqui. Então, quem tá aqui sempre comigo, a Shirley, se apresenta para quem não te conhece ainda, porque é difícil, né? Olá, pessoal. Para quem não me conhece, quem está chegando agora, meu nome é Shirley Santana. Sou especialista em arquétipo feminino, inteligência emocional e breve futura psicóloga da MedLife. E o que veio a novidade hoje é o Luca. E ele vai se apresentar para vocês. Gente, eu sou o Lucas Saqueto, especialista em harmonização orofacial. E hoje eu vim falar aqui a respeito da endocrinologia com inteligência emocional com a parte de harmonização orofacial, que a gente engloba em uma coisa só. E o que vocês mais querem saber? Mandaram várias perguntas para mim, para a Shirley e até para o Luca. Então, a gente entendeu mais ou menos quais são as maiores dificuldades. E a grande dúvida que veio para mim é: doutor, eu comecei a emagrecer. E aí começou a ter uma pelezinha ali sobrando, me incomodando. Aqui, principalmente embaixo do queixo, né? E o que eu posso fazer para amenizar isso e até corrigir, né? E eu acho que você é a pessoa certa para poder contar isso pra gente. Sim, o que acontece, gente? Quando a gente perde peso, a gente tem coxins adiposos, que são gorduras de sustentação na face. Automaticamente, quando a gente perde peso, a gente perde também um pouquinho dessa sustentação. Então, para e pensa. Sempre teve aquela gordura dando aquele suporte para aquela região e, do nada, ela perde uma estrutura, automaticamente ela vai cair, vai pitosar. O que acontece com isso? A gente precisa de bioestimulação de colágeno. O que é o colágeno? Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Pensa na Sandy. Entra ano, sai ano. A Sandy não é a mesma coisa? Aquilo é o colágeno, que deixa todas essas estruturas, essas gordurinhas de suporte no lugar. Então, a gente precisa injetar esse colágeno para estar poupando, como se você colocasse dinheiro na poupança, todo dia vai render um pouquinho. Você injeta esse colágeno, todo dia vai render um pouquinho desse colágeno. Então, o paciente que acaba emagrecendo, ele vai ter essa perda de colágeno, esse excesso de flacidez, e com isso, o bioestimulador ele vai gerar essa rigidez, essa firmeza de novo para a pele, para a região. E ocorre muito aqui nessa região do terço inferior. É onde elas mais queixam. É papada e braço também. E braço também, sim. Porque ele fica muito visível, né? Essa perda de peso. Acho que é pior nos pacientes bariátricos, né? Sim. Que além do processo de perda de peso, tem a não absorção dos nutrientes. Exatamente. E aí entra a questão do colágeno oral, que não é bem absorvido, né? Exatamente. Então, conta um pouquinho dessa diferença pra gente. Que aí é um casamento perfeito. O colágeno via oral com o colágeno injetável. Pode até não ser o injetável, por exemplo, o ultrassom microfocado, que hoje em dia está, né, super famoso. Mas a importância de ter essa bioestimulação de colágeno de uma forma por um profissional, que vai ser até 75% do seu corpo, ele vai conseguir filtrar isso, e por até 25 meses, depende de marca, ou modelo, ou tipo de que for realizado o bioestimulador, com o via oral através da suplementação. Então, é fundamental isso. Acontece muito no paciente bariátrico, que ele realmente vai perdendo esses nutrientes. Gente, a pele fica muito... feia, né? Muito, Tem uma elasticidade gigantesca. Fica aquele aspecto que a pessoa está Cansado, doente, né? Um aspecto adoecido. Isso, é uma pitose muito grande que ocorre. Óbvio que a pessoa ela fica super feliz por conta do resultado da cirurgia em si. O próprio plano de saúde, às vezes, cobre essa parte da lipo, de abdominoplastia, de alguns tratamentos, mas essa parte estética facial, nenhum plano cobre. Então, o paciente acaba tendo que buscar isso de forma particular e fazendo em sessões o tratamento, porque é um tratamento longo, não é um tratamento rápido, o bioestimulador de colágeno. Mas pele, né, gente? Pele depende de vitaminas, minerais. Não é só o colágeno, né? Então, a gente precisa de uma saúde como um todo, um equilíbrio do corpo. E assim, eu pego muito os que param de tomar as vitaminas ou tomam um comprimidinho pro resto da vida e acham que isso vai resolver. É individual, né? Cada paciente é um. O que eu falo muito, Bruna, é que as pessoas têm que ficar atentas ao processo. Mesmo quando recorre, né, a uma cirurgia bariátrica
ou um balão de bypass até fazer essa cirurgia, ou qualquer outro procedimento, até uma lipo, aonde você vai ter um resultado mais imediato, o cuidado que deve se ter é o processo, é se preparar não só psicologicamente, mas fisicamente para poder ter um melhor resultado. Porque chegou umas dúvidas para mim, Luca, de pessoas que fizeram até mesmo lipo de papada, lipo no corpo, e às vezes a pessoa entra num processo de cada vez mais, ela não se reconhece. Sim. Ou então, agora está muito em moda, né? Os bioestimuladores, preenchimentos. E tem gente que perde a mão, perde a medida, né? Na questão da harmonização facial, vamos por assim dizer. Gente, se eu pudesse, eu me internava todos os dias, eu fazia até nos cílios. Ficar calada, né? Vocês já me conhecem. Mas aqui, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que ficar muito atento com uma doença que é a disfórmica. Quando você não se reconhece diante do espelho e você tem essa necessidade, essa busca constante. Eu imagino que para você chega muitos casos assim, coloca só um pouquinho de boca, aumenta aqui um pouquinho a bochecha, né? Ele tem uns nomes lá bonitinhos, específicos, eu não sei. Tira as ruguinhas aqui. E aí, menos de um mês, a pessoa já está lá de novo. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí, chega um momento que você tem que frear essa pessoa, porque senão ela fica irreconhecível, Exatamente. Não é? Ocorrem várias situações. Na primeira consulta, eu pergunto tanto dessa parte de hormonal do paciente, está tudo bem? Já entrou na menopausa, no caso da mulher? Tem algum acompanhamento psicológico? Você acha que está tudo bem em sua saúde mental, física? Por quê? Isso vai influenciar 100% no tratamento. Porque não adianta eu fazer inúmeros procedimentos na sua face se sua mente não está bem ou se sua saúde não está bem. Então, não vai adiantar. No caso desse tipo de paciente, acontece muito. Tem paciente que ele quer a sua melhor versão. Ele está ali com 40, 50 anos e ele quer... eu quero chegar ali... Como eu estava aos 30 anos, hoje em dia eu tenho uma condição, dá pra gente melhorar? Dá. Mas tem paciente que chega assim, eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero tal artista. Então isso é mais complexo, porque a pessoa, ela não se vê daquele tipo, ela não se reconhece, ela quer ser outra pessoa. E hoje em dia atravessa por conta de Instagram, que são vidas perfeitas, pessoas perfeitas, nariz, boca, filtro, que gente, diminui muito o nariz, aumenta a boca, a pele fica uma coisa, então isso se torna basicamente real. Então, não é assim que as coisas funcionam. A harmonização facial, ela veio, graças a Deus, veio um boom muito grande no Brasil. Hoje em dia, o Brasil é o segundo país que mais faz procedimento do mundo, atrás só dos Estados Unidos. Só que você tem que... É um tratamento longo e que você tem que fazer aos pouquinhos. E você tem que ter um casamento com o profissional. Você tem que confiar para estar realizando sempre os mesmos produtos, marcas, modelos, e você saber o que você está fazendo. Olha, eu estou usando o bioestimulador de colágeno para isso, o preenchimento para isso, a toxina botulínica para isso, para o paciente entender o que está sendo feito e o que vai melhorar no rosto dele. E não é essa coisa assim, nossa, eu quero fazer boca hoje, mês que vem eu quero fazer boca de novo, eu quero vir aquela coisa absurda, que veio o caso, por exemplo, da GK ultimamente, que ela está retirando os produtos que ela estava fazendo, porque estava se tornando uma bizarrice no caso dela. Sim. Gente, é isso que a gente está falando aqui, porque o transtorno, né, disfórmico, que é quando você não se reconhece, ele faz com que você se projete em outra pessoa. Você se reconhece através de outro. E hoje, a gente tem falado muito aqui, sabe, Luca? Eu e a Bruna, principalmente, sobre esse mundo da fantasia que é o Instagram. Sim. Né? Esses filtros, essa beleza que é vendida, que é quase irreal. Né? Quase não, via de regra é irreal. As edições... Que a gente só vai lá quando tá tudo bem. Exatamente. Não, o dia que você não tá legal, você não aparece no Instagram. Exatamente. De jeito nenhum. Ninguém vai postar desgraça no Instagram, Sim. né? Todo mundo quer mostrar a sua melhor versão, a sua beleza. E o filtro, ele tá aí para isso. Esses dias atrás, um amigo meu Mas até tem postou... uns filtros que nem eu me reconheço. Não, é isso que eu ia falar. Um amigo meu foi postar no Instagram dele. Aí eu olhei assim umas 3 vezes que eu não tava reconhecendo ele. Aí eu falei, legal esse filtro, porque... Não, e para e pensa, gente, numa paquera, por exemplo. Você tá vendo uma pessoa ali no Instagram, você fala assim, nossa, bonito, bonita, beleza. Aí na foto...
nossa, que pessoa incrível. Aí você vê pessoalmente, ela não é aquilo. Imagina que deselegante, desagradável. É um choque, É um choque. Então, tipo assim, gente, se preocupem menos com a foto e mais com a vida real. É mais tipo assim, eu quero estar bem, eu quero estar com o corpo legal, o rosto legal, os dois. O que eu posso fazer? Qual profissional que eu vou procurar? O que eu tenho que fazer? Eu vou conseguir seguir a risca? Não consigo ser... Você entender o que você precisa, o que você quer. E o que for passado para você chegar ao seu objetivo. Isso é simples. E uma outra coisa também que eu acho super importante, a pessoa se adequar ao momento dela, à realidade dela, à idade dela, entendeu? Biotipo, né? Porque eu vejo isso acontecendo lá na clínica, as pessoas chegam e tá com sobrepeso e tal, e tem uma estrutura óssea, né? Uma constituição corpórea completamente diferente, quer ficar magra, por exemplo, quer ficar esguia. Não vai ficar. Ela vai emagrecer muito. Eu querer ficar muito fina. Não vai, não adianta. Exatamente. O biotipo tem que acompanhar, a pessoa tem que ter essa consciência de quem ela é e do que é possível, né, melhorar dentro daquilo que é a realidade dela. Isso reflete no corpo, isso reflete na face, né, Luca? Acontece muito. Então, é muito importante, gente, antes de procurar qualquer tipo de ajuda, a pessoa se identificar, se reconhecer, se aceitar e falar, bom, dentro dos meus 40, 50, 60 anos, 30 anos, hoje as meninas de 20 têm procurado muito, o que eu posso fazer para melhorar e não para modificar? Porque, assim, tá havendo uma objetificação, né? Umas inversões. As de 20 querem parecer as de 30, as de 30 querem parecer de 20. Exatamente. Elas querem o negócio virarem, tipo assim, os meninos de 15 anos hoje... Viram tudo uma Barbie, né? E tudo... De 15 anos, elas querem ser mulheres, assim, desejadas, famosas, como se fosse uma Juliana Paz, uma coisa assim. Só que, gente, ainda são meninas têm 15 anos, elas não têm 25. Elas não respeitam o tempo, né? Não respeitam o tempo. Pois é. Na época que a gente só queria ter um carro, né? Quando chega a 18 anos, quando sonhava pra ter muito, um carro, né? A gente, né? Pra quem sonhava alto, a gente sonhava com carro. Quando não, a gente pensava numas roupinhas, numas paquerinhas. A gente ainda tava tateando. Hoje não, a mulher, ela já... Mas acho que é por causa do Instagram, por causa de ser influencia muito. no Instagram. Você falou né? isso de biotipo, eu lembrei aqui. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um narigão, mas eu tento deixar ele mais certinho, combinadinho com o meu rosto. Exatamente. O paciente às vezes tem um nariz negroide, aí quer mexer muito, mas tem um rosto largo. Combina com ele, aquele nariz com o rosto. Então você tem que ter proporções faciais que influenciam olhar, nariz, boca, malar, mandíbula, para ter uma harmonia da face. E quando você vai olhar para o paciente, né? Por exemplo, eu chego lá. Eu já fui, linda. Tá, Esse rostinho já passei aqui por é essas lindo mãos desse jeito. maravilhosas aqui, que eu amo de paixão. Isso é super competente. Mas Obrigado. chego lá. Aí eu falo assim, Luca, eu quero aumentar, eu quero fazer bichectomia. Um exemplo. Aí você olha pro meu rosto, eu sei porque eu já ouvi isso, tá? Não, bichectomia não, você já tem essa, como fala? Maçã? Não, mas tem um nome bonito. Malar. Malar. Gente, eu esqueci desse nome. Malar já é muito acentuado, então Sim. não precisa. Coloca um pouquinho de bioestimulador, sei lá o quê, um preenchimento já é o suficiente. E quando a mulher já chega e fala, não, eu quero, e aí você normalmente faz ou você já tem assim um discurso pronto para conscientizar essa paciente, para ela não ultrapassar aquilo que você considera e quais os seus parâmetros, né? Porque isso foi uma pergunta que me fizeram, tá? Para poder colocar um limite nesse paciente. Ó, na avaliação, além das perguntas que eu faço de se tá tudo bem na saúde, eu pergunto o que mais te incomoda no seu rosto. Do primeiro ao último lugar. A pessoa falando, meu nariz, meu lábio, minha olheira, isso. Aí depois eu pego tudo isso. Depois eu falo assim, o que você mais gosta no seu rosto? Aí a pessoa já, tipo... O que eu mais gosto no meu rosto, eu tô vindo aqui pra melhorar, eu falo assim, sim. Aí a pessoa para e pensa assim, nossa, eu acho legal tal parte do meu rosto, tal parte. Ela começa a entender o que precisa, a se reconhecer. Aí, através disso, eu faço a avaliação nela, já deitada na cadeira, que eu vou apalpando, vendo essa questão de flacidez, do que precisa, onde precisa, qual a quantidade. Essa parte, gente. Que aí que eu viro e falo, olha, você precisa aqui realmente no malar, porque o malar, por exemplo, reestrutura o terço médio da face.
O terço inferior é onde se sente mais prejudicado a partir dos 40 anos, que é onde, devido a despencar todas essas... A gente fica com aquela boca, aquela cara de bulldog, né? Isso, a gente tem aqui o jaw, gente. O jaw é a gordurinha de bulldog, que ele pesa devido Isso aqui, gente, ó, tá caindo já. devido à força dessas gorduras que a gente tem de suporte, elas caem. Então, vai pesando o terço inferior. Aí eu falo assim para o paciente, se aqui tá despencado, entre aspas, tá caído, imagina no terço médio e no superior. Então, eu preciso reestruturar isso aqui primeiro, antes de eu mexer aqui. Se eu taco o procedimento aqui, coloco 6 ml de preenchimento de ácido hialurônico, vai resolver ali, dela ver no espelho e ir numa festa. Mas eu não vou estar tratando a causa dela. A causa dela vai estar aqui em cima. Então eu preciso... é onde que usa os fios de Os sustentação. fios e os bioestimuladores. Tá vendo? Como é que eu já tô por Já tá sabendo, bem mais Exatamente. Mas o fio só pode ser colocado depois de bioestimulado, senão ocorre um efeito que chama Cinderela, que ele dura no máximo 60 a 90 dias. Ah, tá. Então vamos... Ô, gente, entenda isso, tá? Pra vocês não chegarem lá pedindo pro Luca já colocar os fios de sustentação sem bioestimular essa pele. Isso, e tem paciente que chega... ele. E tem paciente que chega assim, Luca, eu quero 0,5 no lábio, eu quero fazer fio, eu quero isso, eu quero... Como se fosse uma receita na farmácia. Uma receita de bolo, que eu acabei né? de passar e falar assim, ó, compra isso. Não, eu falo assim, calma, não é isso que você precisa, não. É isso pro paciente entender. Entendi. É porque são anos de estudo, muito O buraco é mais embaixo. experiência, né? O olho clínico. Tem uma pergunta que eu escuto muito todos os dias, que é, doutora, você atende convênio? Né? Aham. E aí eu tenho que mostrar para eles, não, essa palavra, eu não atendo, né? Então não é isso. É porque o tempo que eu preciso para entender como que está esse paciente, o emocional, fazer avaliação física, é muito mais do que Uma consulta do que o plano paga. acontece normalmente. Eu acredito que plano médico geralmente marca de 15 em 15 minutos, Exato, não é? é uma E consulta é de uma 15 consulta minutos. que paga pouco pro profissional. Na odontológica é pior ainda. Eu nunca atendi plano desde quando eu formei. Eu nem faço ideia de como que é. Porque geralmente são 10 minutos. Imagina 10 minutos eu fazer a anamnese do paciente e resolver o problema dele. É tipo, não tem como. Assim, então... Eu acredito que seja complicado. Assim como também através da psicologia. Não tem jeito. Não tem jeito. É, tem coisas que não Psicologia, se funcionam. bobear, né? O tempo, né? A gente, eu, por exemplo, na minha primeira consulta, eu já peço para o paciente reservar aí 1 hora, às vezes até 1h20, por quê? Às vezes a pessoa tem tanta coisa para falar e ela não está emocionalmente equilibrada, que como que eu vou interromper aquilo no meio? Opa, deu seu tempo aqui. Próximo. Tchau, próximo. Entendeu? 20 minutos, ó, próximo. Não dá. Não dá. Então, é melhor, é o momento que a pessoa vai te conhecer, você vai conhecer a pessoa. Eu acho que todos nós aqui passamos por esse mesmo processo. A anamnese nada mais é do que a gente se apresentar, se identificar e o paciente também mostrar pra gente as necessidades e a gente traçar ali o melhor plano, né, de ação que vai trazer o melhor resultado para esse paciente. E a gente precisa criar uma conexão com o paciente. O paciente precisa acreditar no profissional que está ali. Porque, gente, existem 15 milhões, minutos, dá pra confiar milhões de em alguém? profissionais. E, tipo É. assim, às vezes um profissional que não conhece a fundo a necessidade do paciente, ao invés de melhorar, ele pode piorar. Assim. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando ele vai num profissional, principalmente de face, né? Ela tem que entender que tem algumas idades que são preventivos, né? Então, o Botox, hoje a gente fala muito, eu falo Botox, prevenção, que é a né? marca, né? Aham. Mas da toxina botulínica. Então, que o ideal seria de prevenção, para Isso. não deixar formar as rugas de expressão. Exatamente. A partir de qual idade? Olha, não existe uma idade fixa. Por quê? O Botox, a toxina botulínica, ela é realizada através da paralisação da musculatura. Então, por exemplo, se eu tenho 18 anos, eu já tenho uma força muscular muito grande no terço superior da face, eu já posso começar a fazer. Por quê? O Botox ele vai paralisar essa musculatura durante 3, 4 meses e com isso não vai deixar que você tenha ruga estática, que é aquela ruga fixa. Quando você olha para o rosto de uma pessoa e já vê umas linhas. Quando o paciente já tem essa ruga estática, que geralmente é aos 30 anos, que aí é mais difícil de ser tratado, que aí tem que entrar também uma estimulação de colágeno, mas não pode colocar bioestimulador de colágeno no terço superior da face. Ah, é? Não, E por quê? injetável não, porque corre o risco do paciente ficar cego. Olha, gente, só. tá vendo? Poucos Interessante. sabem disso, entendeu?
Então, por exemplo, aqui nessa região é só fio de PDO ou Ultraform. Outra coisa que eu São ouvi duas formas de falar estimular também, colágeno. e eu queria que você tirasse essa dúvida pra gente, é verdade que os preenchimentos, né, de olheiras, corre o risco de cegar as pessoas? Porque se falam muito sobre isso também. Tem esse risco, mas ele é bem baixo nessa região da olheira. É mais na região do lábio e do nariz. Porque a gente tem uma artéria que ela vai passar nessa região e se tem uma compressão ali, não vai passar sangue. Então corre o risco de ter a maurose, que é o paciente ficar cego. Tá vendo, Então gente? nariz e lábio são as regiões de grande risco da face para ter o risco da maurose. É bom a gente falar sobre isso, Sim. sabe? Não É só importante. sobre a parte bonita, né? Porque Nem tudo são flores, gente. nem tudo é Exato. flor. É. E as pessoas têm mania de ficar barganhando com profissionais ou vai em qualquer lugar, não procura saber o histórico, né? A experiência desse profissional, o material que é usado. E como o nosso trabalho aqui não é só cuidar do emagrecimento e da inteligência emocional, mas do corpo como um todo, né? Dessa parte estética, dessa parte interna, né? Eu brinco que eu e Bruna, quando a gente se uniu para fazer esse trabalho, foi muito cuidar de dentro e de fora. Claro. Não adianta estar linda por fora e Péssimo podre por dentro, né? E não E vice-versa. Então, a gente cuida como um todo. E é interessante falar sobre isso, porque olha os riscos que a gente muitas vezes se expõe quando não tem um profissional de qualidade. Sem dúvida. Né? Com certeza. Uma outra coisa também que eu ouvi falar muito, e eu queria que você me tirasse essa dúvida, que é verdade que os fios, eles têm uma trava, e que aí o pessoal morre de medo, né? Me ver essa pergunta. E ele pode arrebentar dentro da pele Exatamente. e causar alguma reação aí? De todos os procedimentos na harmonização orofacial, esse fio de tração, ele é o mais sério, entre aspas, que o profissional precisa ter uma experiência muito grande. Primeiramente, é um tratamento doloroso ali na hora para o paciente, não tem como, vai incomodar mesmo. O pós, ele é bem chatinho, porque tem uma resposta inflamatória, tem todo o inchaço, e tem disso. Ele precisa ser tracionado exatamente nessa gordura que ela está lá embaixo e trazê-lo para o lugar. Então, Entendi. se escapar isso, pode ser que precisa fazer uma intervenção, sim, cirúrgica, às vezes de remover esse fio ou reposicioná-lo. Então, o fio, ele é mais chatinho. Eu prefiro sempre tratar da forma de bioestimulador de colágeno do que fio. O fio, ele vai estimular colágeno? Vai, mas por menos tempo e ele é mais traumático. É isso O que eu ia bioestimulador de perguntar. colágeno não é zero Qual o traumático. tempo? Do fio, uns 12 meses. 12 meses. Isso, o de tração. E o bioestimulador? Até 25. A diferença é gritante, gente. E o bioestimulador, quanto mais você aplica, melhor vai ficando. Isso. Gente, né? colágeno nunca é demais. Porque colágeno é bom pra osso, pele, pra tudo. Então, colágeno é uma também poupança que você tá meio fazendo. que é recomendado a gente ingerir, usar, Injetar aplicar. tudo. Gente, O que ele o é seu uma corpo proteína. o que o seu corpo puder sugar de colágeno, perfeito. É uma proteína que a gente vai perdendo ao eu quero, longo eu dos quero anos. uma banheira de colágeno. A partir dos 25 anos, gente, assim, despenca. E com 40 anos, chega a perder 25% a mulher, essa quantidade de colágeno. Gente, a mulher, infelizmente, ela é sempre a mais prejudicada. Tá E vendo? ainda quando faltam os hormônios, na menopausa, isso fica mais prejudicado sim. ainda. Então, por isso que a gente fala da poupança de massa magra, De né? massa magra. Para o envelhecimento. Porque quando o músculo também está flácido, essa pele vai sofrer mais do que sofreria, né? E a gente fala assim, eu treino muito. Então, o meu Botox, ele dura menos tempo. Exatamente. Isso é verdade? Com certeza. Porque Era a gente uma outra pergunta que eu Era uma tinha. outra Todo mundo pergunta. pergunta isso. Sim. Dura menos tempo por quê? O Botox, ele vai estar ligado não à pele, gente, não é ruga. Ele é diretamente no músculo. Então, se eu tenho uma força muscular maior, uma atividade muscular, imagina, eu tô ali na academia todo dia, tô fazendo careta, tô fazendo força facial. Vai durar mais tempo? Não tem como, vai durar menos Gente, tempo. nesse malha assim, paciente. ó. A dica que eu dou é bota a ponta da língua no céu da boca quando você treinar. Tenta puxar força com a ponta da língua. Você vai puxar menos força. Automaticamente. Você manda Olha, gente, olha uma essa ideia dica. pro cérebro, tipo assim, aqui eu já tô controlando o peso.
Então aqui, automaticamente, Você você vai está controlar menos prestando fluxo. atenção em outra Em coisa, outra coisa. desfocando. Gente, o cérebro é tudo. Entendam isso, cérebro é tudo. Mas Se essa você- dica eu não sabia. É. Vou passar isso para as meninas. Outra coisa que eu faço nos procedimentos, eu tenho um motorzinho que ele emite umas esse eu ondas conheço. vibratórias, que enquanto eu estou aplicando no paciente, eu coloco, ele vai desviar a atenção do paciente, e o paciente estava ali fazendo, ele está ali tranquilo, eu coloco uma musiquinha. Pra não sentir. Ele A cria um música ambiente ajuda muito, já relaxante, né? O cérebro é uma máquina, gente. Exatamente. Estamos aqui, ó, Exatamente. o que mais entende de cérebro que eu conheço. Aqui, deixa eu falar uma outra coisa que me fizeram essa pergunta também. A Bruna fez essa aí do treino, né? Quando a gente vai usar o preenchimento na boca, que é o ácido Hialurônico. hialurônico, tem um limite de aplicação, de dosagem? Sim. O ideal é que no máximo seja 1 ml por vez. Por exemplo, o paciente tinha um lábio muito fininho, que a gente chama de lábio invaginado, que é aquele lábio para dentro. Para dentro. Aí o paciente fala assim, nossa, eu quero ter um bocão. Beleza, você tem como você ter um bocão, mas vai ser em etapas. A gente vai fazer hoje 1 ml. Porque vai esticar aquela pele também, Isso. né? Porque o ácido hialurônico ele vai dar ali volume, contorno, hidratação. Pronto. Qual a quantidade? Eu não sei. Eu preciso saber a sua resposta biológica. Entendi. Mas eu consigo ter uma ideia do tanto que vai ser projetado, tanto que eu vou everter esse lábio. Aí eu vou marcar, depois de um mês, o retorno desse paciente. A gente vai avaliar, dependendo, coloca mais 1 ml. Aí espera mais uns 2, 3 meses e coloca, por exemplo, o terceiro ml. Aí seria suficiente. Esse paciente que tem um lábio muito fininho e quer ter um lábio bem expressivo, assim. Então, mas tipo tem Angelina como. Jolie, sabe? Angelina- Aquela coisa assim. Aquela bocão, assim. É. Porque tem face que comporta um bocão, mas tem... Você pensa, uma face miudinha, que é uma menina toda meiga e tal. Não tem como você colocar uma boca de Luísa Sonza nela, aquela não boca de dá. artista, assim. Fica meio Desproporcional, né? E tem os medidores também, né? Que você usa Tem, sim. para poder Pra traçar. deixar a face mais simétrica, isso. Esses casos de assimetria facial. Uma coisa me chamou a atenção, há pouco tempo eu levei meu filho no fisioterapeuta, olha como que as coisas são todas conectadas, né? E ele falou assim, olha, o seu filho tem um leve desvio na coluna, você também, e realmente eu tenho, e isso impacta na constituição facial. Um lado fica mais caidinho do que o outro, então muitas vezes você tem que arrumar essa coluna, ajeitar a sua postura para depois fazer a harmonização. Exatamente. É verdade isso, então? Isso pode influenciar porque, às vezes, o jeito que você vai comer, o jeito que você vai deitar, dormir, tudo isso, você vai ter uma tendência a jogar tudo ou mais pro lado esquerdo ou mais pro lado direito. Se você faz isso, se você não tem esse equilíbrio corporal e de cabeça e pescoço, isso vai ocorrer sim. E dormir de barriga para baixo com o rosto encostado no travesseiro. Senhor da glória, não façam isso. Cara, isso é muito difícil não fazer para quem acostumou. Depois Eu dos viro muito na procedimentos, Eu durmo de tenta conchinha. mais. Depois que eu fiquei sabendo que essa parte enruga toda, eu tento dormir assim. Quase, gente, quase igual uma múmia, mas a gente não consegue. Quando a gente dorme mais de um lado, automaticamente esse lado vai ser mais pitosado, Prejudicado. mais caído, sem dúvida. Com certeza. E ainda bota a cara lá, amassa Nossa, tudo, é. né, gente? Não Pois tem é. jeito. Dormir, mas Eu queria chamar a atenção também para um aspecto que depois eu quero que o Lucas, né, ele fale um pouco mais sobre o trabalho dele, porque eu sei que ele tem várias coisas aqui que ele pode explicar. Mas eu acho bonito, Bruna, e eu acho que a gente devia registrar isso aqui um pouquinho da história dele, porque eu conheço, e foi tudo muito rápido, e de repente esse moço já estava em São Paulo, no Rio, no mundo. E eu falava assim, peraí, eu não tô conseguindo acompanhar o Lucas, não. Lucas, o que tá acontecendo com você, né? E a gente já teve encontros em outros estados também, como no Rio e tal. E sempre que ele estava no Rio, eu corria lá, né? Pra poder não só vê-lo, às vezes eu ia só pra encher a paciência dele mesmo, mas às vezes eu aproveitava. Não, e pra dar ela é minha paciente, eu sou paciente dela, tá, gente? Quando ela falou isso da conversa de 1 hora, porque a nossa conversa não era 1 hora, era 3. Vocês a não gente estão entendendo. Eu já fechava o horário à tarde pra ele E a gente se cuidava. Isso, exatamente. Mas Bom, me conta gente, um pouquinho da sua história. Ó, a minha história, eu acho que é, assim, bem legal. Quando eu tinha 15, 16 anos, um dentista virou e falou assim, você precisa fazer uma cirurgia no seu rosto. Minha mãe, tipo assim, meu filho precisa fazer uma cirurgia, que chama cirurgia ortognática. O que é isso? Eu tinha uma deformidade crâniofacial, que é quando eu não tinha queixo, era muito pra dentro,
e o meu sorriso era muito gengival. Então, precisa ser um tratamento cirúrgico, sob anestesia geral e tudo mais. Beleza, aos 18 para 19 anos eu fiz essa cirurgia. Quando eu fiz isso, eu sempre quis fazer algo da área da saúde, mas eu não tinha condição financeira. Aí eu falei, cara, eu quero fazer odontologia, eu quero ser isso, eu quero mudar a vida das pessoas. Beleza. Fiz essa cirurgia, aí eu comecei a trabalhar, juntei dinheiro para lista de material de odontologia, que só quem faz odonto sabe, gente, é muito caro. Juntei grana, com 21 anos eu entrei para a faculdade de odontologia. Aí eu comecei a fazer estágio com a equipe de bucomaxilo, que é essa especialidade, e a minha graduação foi toda voltada para cirurgia. Terminei, formei, fui morar em Fortaleza. Fiquei lá 8 meses, que foi uma oportunidade de emprego que eu tive. Veio a pandemia. Voltei para Belo Horizonte para cuidar da minha mãe, que é só eu e minha mãe. Isso com 18 anos eu ainda perdi minha irmã. Então foi assim, uma loucura a minha vida. Voltei, eu comecei a estudar sobre harmonização, que veio essa época de lives no Instagram. Sim. Eu estudando sobre, eu falei, gente, isso é legal, gostei disso. Aí eu entrei para harmonização, fiz um curso. No primeiro curso que eu fiz, uma professora virou e falou assim, Luca, você leva muito amanhã para isso. Você precisa dar um jeito de se dedicar, tocar a sua vida para isso. E eu vou abrir uma turma de especialização, isso foi em São Paulo, o primeiro curso que eu fiz. Daqui um tempo eu quero que você faça. Eu falei assim, não tem como eu fazer uma especialização em São Paulo que eu vou gastar hospedagem, passagem mais a mensalidade. Aí eu fui trabalhando, até que eu mandei a mensagem para ela, ela conseguiu me dar uma bolsa de 10%, que já ajudava. Eu falei, cara, vou me jogar nisso e seja o que Deus quiser. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, todo, gente, sabe o que é todo? E entrei para a especialização e fui fazendo cursos também com isso. Aí, na medida, durante a especialização e durante os cursos que eu fui fazendo, eu entrei com essa parte de Instagram e marketing muito forte. E meu trabalho foi sendo reconhecido. Em Belo Horizonte, aí eu aluguei um consultório, ali no centro, na Rua da Bahia, e negócio foi acontecendo, a agenda cheia. Aí, na época, eu namorava, aí o meu ex-namorado, ele é de São José dos Campos, ele falou assim, por que você não abre um consultório em São Paulo? Aí eu falei, tá, uma boa ideia. Abri em São Paulo, foi acontecendo. Um mês depois, fui para o Rio, 2 meses depois, São José dos Campos. Hoje em dia eu atendo Belo Horizonte, Rio, São Paulo e São José dos Campos, e é essa loucura. Eu gosto da minha vida. Tá, e ele não conta quando ele vai para fora do país, tá, gente? Que é quase todo dia. Amo viajar, é a melhor coisa que existe na vida. E ele vai para curso, e ele vai para tudo. E eu acho muito bonito. Por que que eu quis ressaltar essa parte, Bruna? Porque é muito... A superação que a gente nossa, fala aqui. Exatamente. Aquilo que a gente prega aqui. Porque Bruna vem de uma história de superação, eu venho de uma história de superação. Sim. E todos nós aprendemos com as nossas dores. Também, todos nós aprendemos com as nossas dores a tratar o outro. Exatamente. Então, eu falo que vai muito além do livro, né? Que ele começou na dor dele. Exatamente. Eu me sentia muito feia antes de fazer essa cirurgia, gente, porque realmente não tinha harmonia nenhuma na minha face. Então, eu me via no espelho, eu não gostava do que eu via. Então, aí eu fiz a cirurgia, eu gostei do resultado, ainda meu rosto ficou um pouco assimétrico, que eu corrigi isso na harmonização orofacial, que foi o meu tema de TCC da especialização, que é a associação de cirurgia ortognática, rinoplastia, que eu fiz também, e harmonização, que está sendo escrito um artigo, em breve ele sai. Aí que eu consegui superar essa coisa da minha autoestima, que ela era lá embaixo. E de algo que, tipo assim, eu sempre quis fazer um curso, mas eu não sabia o que eu queria fazer. O propósito. Aí eu falei, cara, eu quero fazer odonto, mas, tipo, eu não tinha condições de fazer odonto. Eu trabalhei durante 3 anos para eu juntar dinheiro para eu poder fazer odontologia. Então, tipo assim, foi muito... E aí é onde que eu falo a questão da mente, né? O seu limite é você. Né? Ninguém perde para o outro, a gente perde para nós mesmos. Quando nós desistimos dos nossos sonhos, ali você fracassou, porque você desistiu de você. Então, se você tem um objetivo de ficar magra, se você tem um objetivo de cuidar da face, de fazer uma cirurgia estética, de fazer algum curso, de mudar de profissão, seja lá o que for, o seu limite, o seu parâmetro nunca vai ser o lado, nunca vai ser o outro, o vizinho, é você. Entendeu? Então, quando você desiste de você, você desistiu de tudo. Você desiste da vida. E aqui tem 3 casos, né? Muito reais. Bruna passou pela obesidade. Eu vendi um carro para fazer uma mentoria uma vez. Ela passou pela obesidade e o que é bonito, que ela também veio se especializando. E aí,
Quando você falou, eu peguei tudo, eu tirei tudo que eu tinha. Eu lembrei. Foi isso. Ela vendeu o carro dela, quer dizer, gente, pensa, com 2 crianças já, casada, uma vida super atribulada que Bruna tem, ela vende esse carro para investir tudo em um curso. Isso, eu me lembro. Já era formada. Já. Aí você Tem para e pouco pensa, tempo. todo mundo tem ideia que, tipo assim, médico formou pata, ganhando Não, milhões. Não sei o quê. não. Gente, o buraco é mais embaixo. Eu falo, a Qualquer realidade é isso profissão. aqui, ó. Eu queria um pouco essa aí de só Em qualquer- plantão, né? E focar no consultório, mas eu preciso de alguém que já fazia isso para entender como começar um consultório, né? Eu já atendi no consultório de outros, mas eu queria montar o meu negócio. E aí eu falei, não, eu preciso entender como que funciona de alguém que já deu certo. Sim. E fui para Recife fazer essa mentoria de 3 dias, com um filho pequeno. Falei, ai, vai ter que ficar... Eu falei com ele, vamos encurtar de 3 para 2. Me ajuda aí. Porque eu não posso ficar tanto tempo longe. E foi isso. Vendi o carro para poder dar uma entrada. Peguei um carrinho mais simples e falei, agora toda hora que eu olhar para esse carro aqui, eu vou ter sangue no olho. É sangue no olho, Mas tem que fazer acontecer. Comigo também foi a mesma coisa. É Minha investimento. primeira formação, eu saí de Sete Lagoas, né? Porque a minha vida sempre foi aqui, Sete Lagoas. E eu vim para cá, dormia na rodoviária, enfim, e para me dedicar à minha faculdade. E quando eu fui fazer também, porque aí a maluca, né? Fez o direito, fez várias especializações na área do direito, fiz mestrado e de repente eu falei, gente, isso não me realiza mais. Eu quero mais. E as demandas que chegavam para mim, chegavam tudo sobre essa ordem, né, emocional e tal. E eu falava, é isso, eu quero transformar a vida das pessoas através da mente delas, mostrar que tudo é possível. E quando eu quis fazer a transição de carreira, todo mundo falou, você é maluca. Você já está há tantos anos mexendo com isso, estudando, se preparando, e agora você vai começar do zero? Começar do zero. As E eu me pessoas lembro... julgam que, tipo assim, o time tá dando certo aqui. Pra que Pra você vai mexer no jogador? Mas você tá feliz? Não tava. Exatamente. E eu me lembro que eu liguei para um amigo meu de Brasília, pedi para ele, olha, eu quero fazer isso. Ele falou, ó, eu te dou um curso tal. Me deu o curso. Aí foi onde que eu comecei, eu falei, eu vou agarrar essa oportunidade e isso virou a minha chave. No meio do caminho, acho que quando você tem essa determinação, parece anjos na sua Anjos, vida eu que falo fala sempre assim, isso. vem aqui. Parece que ele pega na sua mão e fala assim, vem aqui, é isso mesmo. Você tá no caminho certo, te puxa e te mostra. Aí quando acaba, você fala assim, nossa, ó, arrependi de novo, valeu a pena. Tipo assim, é incrível. Eu falo, olha, quer ter resultado? Dá o primeiro passo, né? Todo podcast a gente fala, ninguém perde 30 quilos sem perder 100 gramas. Exatamente. Ninguém vai investir em algo e não existe investimento melhor do que você mesmo, entendeu? Seja para cuidar da estética, seja para cuidar da mente, seja o que for. Você primeiro tem que dar o primeiro passo com aquilo que você tem em mãos. Então, entenda que o seu problema nunca vai ser o outro, é você. Tudo que te acontece é de responsabilidade sua. Olha aqui, exemplos de quem transforma as vidas, né? E voltando um pouquinho para isso, né? Porque a questão hormonal, ela entra muito nesse aspecto também da saúde e da estética e desses estimuladores. Eu queria saber se isso impacta, né? Da ideia. Por exemplo, a pessoa tem uma ideia assim, eu quero me transformar, eu quero mudar de carreira, eu quero fazer isso. A saúde dela tem que estar bem, tipo... Tem. Vitamina, essas coisas, senão ela vai ficar cansada, desmotivada. Isso aconteceu comigo. Uma vez eu liguei para a Bruna e falei assim, Bruna, eu tô me arrastando, eu não tô conseguindo sair da cama, eu tenho 1000 projetos, mas o meu corpo não tá respondendo. Quando ela pede uma lista pequenininha de exames, né? Uma loucura. O povo me liga e falou, você não me contou que você ia tirar todo o meu sangue. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando ela me passou aquela lista, né? Tinha vários exames meus extremamente alterados, né, Bruna? E foi, gente, reposição e injeções e tal, alguns injetáveis. E assim, é um negócio, é como tanque de gasolina, né? Quando ele tá lá no 0 e de repente vai pro 100. O tanque encheu. E aí você vai com gás pra vida. Quando você cuida, então, de algo, né, que esteticamente não tá legal, eu me lembro que quando eu cheguei no Luca, eu falei, Luca,
eu tô ficando com cara de bulldog. E eu tava muito com... Bigodinho chinês. Bigodinho chinês. Aí ele falou, não, seu rosto ainda tá bom, mas é só dar uma melhorada aqui, ali e tal. E veio com esse negocinho dele que treme, né? Que ele falou que é pra disfarçar. Mas a gente vê tudo, mas disfarça mesmo. Disfarça. Disfarça, ajuda. O seu desfoca. cérebro desfoca. E aí você sai dali outra pessoa, sabe? E quando você se vê, você gosta daquilo que vê, você vai pra vida com mais propósito, com mais vontade, com mais desejo, é mais realização. Gente, isso é muito bom. Então, a dica que a gente deixa aqui é sempre de cuida do interno, mas cuida também desse externo, porque quando você olhar e gostar daquilo que você vê, você vai querer trabalhar cada vez mais para isso. E se vê sempre em primeiro lugar, gente. Você tem que ser um pouquinho ali egoísta nos seus sonhos, nos seus desejos, no que você quer, porque ninguém vai fazer por você. Não Seja vai. na mente, questão de saúde, questão facial. Eu dou muito exemplo, às vezes, acontece muito no consultório, o paciente levou um pé na bunda. Aí a pessoa, parece que ela vira uma chave, parece que ela não estava se enxergando, ela falou assim, não, agora eu quero me cuidar. Ela começa a treinar com o personal, faz dieta, vai no terapeuta, faz harmonização, faz isso. Eu falo assim, gente, que incrível que é isso, que é uma pessoa, tipo assim, sou eu, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu preciso. Então, mas tem que ser isso sempre, não é só na hora do pé na bunda, tem que ser isso 24 horas por dia, 7 dias na semana, gente. Por isso veio o Mente Magra, né? O Mente Magra, eu entendi que não adiantava o melhor médico, o melhor medicamento, a melhor dieta, se a pessoa não tivesse preparada para aquilo. Então, eu criei um método que a gente vai no passo a passo, tentando dar armas para a pessoa conseguir se levantar e entender que eu preciso escolher meus alimentos para eu escolher os resultados que eu vou ter. Porque muitas vezes a gente come por emoção, porque tá feliz, porque tá ansioso, né? Esses dias uma paciente falou comigo assim, eu como só para mastigar, porque isso me acalma. Gente. Aí eu falo, vamos buscar coisas que te acalmem, que sejam boas para você, porque se você ficar fazendo uma coisa que te acalma, que vai te trazer várias doenças, você tá trocando um problema por dois, por outro, né? E as pessoas têm que entender que são escolhas que você faz e você vai colher os frutos dessa escolha uma hora. Plantou, colheu. Lei da vida. Pra tudo, gente. E olha que interessante isso que a Bruna falou. O processo mente magra, a gente não fala o processo corpo magro, mente, porque tudo passa pela Primeiro mente. tem que ser ali. Entendeu? Exatamente. E o nosso propósito é exatamente esse, é reeducar essa pessoa, fazer com que ela se perceba, com que ela se enxergue, para que essa transformação, ela ocorra primeiro na mente, para que ela faça essas escolhas e depois a gente leva isso para as atividades. É lógico, já tem todo esse acompanhamento da Bruna, que eu acho fantástico, essas reposições hormonais, os injetáveis, enfim, aquilo que se faz necessário para que essa pessoa ganhe impulso, né? Às vezes eu tô tão sem força nenhuma que um injetável ali, eu já saio dali com mais energia, pelo menos. E é total. A diferença, ela é gritante, porque ela é imediata, né, Bruna? No dia eu seguinte gosto, você já tem gente, porque eu diferença. passo pela mão de todo mundo aqui. Então, assim, eu adoro. Então, eu conheço Bruno, bem e tem eu uma posso perguntinha falar. pra eu te fazer. Gente, tá muito... Acho que na moda agora, e que vai entrar no seu consultório, você falou sobre a soroterapia. Explica mais um pouquinho, por favor. A soroterapia é exatamente a reposição de tudo que está faltando. Então, eu vou fazer ela baseada nos exames. Então, eu vou ver todas as vitaminas, os minerais que estão faltando. E tem uma segunda linha, que é ajudar o paciente a atingir o objetivo mais rápido. Então, eu quero emagrecer. A gente vai fazer ativadores metabólicos. Vamos fazer, por exemplo, o Morosil, que ajuda a queimar a gordura abdominal. Vamos fazer... L-carnitina. Poxa, a gente é tão engraçado. E quando a gente começa a falar de alguma coisa que serve para outra, a gente olha assim. E normalmente eu já faço tô na fila. isso no intramuscular. Então eu boto lá e aplico. Só que no intramuscular eu consigo fazer no máximo 4 medicamentos por sessão. Já na soroterapia eu vou conseguir fazer mais medicamentos, porque dilui no soro os que tiverem, né, lógico, que combinarem entre si. Então a gente tem protocolos individualizados para emagrecimento, para ganho de massa magra, para foco,
Então, tem várias linhas aí, tudo sim que eram suplementos alimentares, por exemplo, o Morosil a gente faz em cápsula, a L-carnitina. Então, muitos foram desenvolvidos em forma de ampolas para que esse resultado seja mais rápido, para que não tenha aquela passagem pelo fígado. Então, o resultado é bem mais rápido E do às que vezes, quando é via se oral. for todo dia, a pessoa pode esquecer. Tipo, tomei segunda, terça, quarta, esquece. eu quinta, só- sexta. O TDAH é a mestra pra isso. Opa! Então, Aqui, ó. acho que foi... Você tem também? Não sabia, não. Acho que foi, assim, uma Aí, ó, gente, três descoberta pessoas com pra TDAH mim, na né? mesa. Pra poder... Cara, como que eu vou fazer pra repor isso? Então, a vitamina D, por exemplo, grande parte da população tá com a vitamina D baixa. Ela faz parte de todo aquele Gente, metabolismo. quem tem tempo de tomar 10 minutinhos de sol hoje em dia, a gente não tem tempo. A gente fica em estúdio, em consultório, em sala, o tempo todo. Então, ela faz parte do metabolismo ósseo, mas também é importante ali da energia, disposição. Tá todo mundo com ela baixa. Se eu falar assim, toma um comprimidinho todo dia de ômega 3, de vitamina D, vai dando uma preguiça de tomar tudo. Então, a gente Aí a vai pessoa lá... enche a mão, 15 Não, comprimidos. eu já cheguei, Tem assim, gente pela que tem manhã, tomar dificuldade uns de 10, deglutição né? também. Tem Os disso. 10 comprimidos, eu olhava assim, falei, meu Deus, meu morrendo. alimento agora no café da manhã. Então, foi uma necessidade que eu busquei para mim, deu super certo. Meu marido também sempre é cobaia, porque ele treina, ele faz crossfit. Então, Vai. poxa, deu certo para mim. Ele falou, tô conseguindo pegar mais peso, meu rendimento tá melhorando. Aí eu fui vendo mais, principalmente na galera do crossfit, que eu tá em fazia alta. na época. E aí foi testando, todo mundo adorando. Eu falei, ai, gente, gostei desse negócio, vale a pena. E aí trouxe para os meus pacientes, acelera muito o processo de emagrecimento, porque você vê que queima mais, eles têm um resultado, às vezes eles até assustam, ai, eu perdi isso tudo, porque, tipo, nem fiz tanta dieta assim. Eu falo, não, tem coisas aqui que estão agindo, mas eu preciso de você Da também. consciência, né? É. Da parte da consciência. Então, ele faz essa reposição. Então, vitamina B12, que eu falo muito, gente, o povo cismou aí que não quer comer carne. Tem um problema com a carne vermelha, às vezes religioso, sociocultural, tenho dó dos animais, enfim, né? Tem um monte de teorias aí. E aí, só que eu preciso de uma vitamina B12 para eu ganhar massa muscular. Tem pacientes que chegam que estão cansados, com fraqueza, que a B12 está lá no pé. A Então, minha mesmo tava assim. Eu Por me quê? lembro que eu fiquei assustada quando ela falou, olha, seu B12 tá no pé. Amanhã por eu isso- tô arrancando um pouquinho de sangue aqui e vou dar uma conferida. Tá, fiquei- A gente faz pode isso. melhorar sempre. Sim, não, Principalmente essa queixa de cansaço, indisposição. Aí vem as mulheres na menopausa, né? Que já perdeu o hormônio. E aí tá com a vitamina baixa. Gente, realmente não consegue nem sair da cama em alguns casos. Porque São E uma vários coisa que é sintomas. É uma importante máquina. também Tem associar, que que a depressão, ela tá muito ligada a essa falta de vitaminas, tá? E ela é característica principalmente nas mulheres. Depressão em mulher é um casamento imperfeito, mas que um não desgruda do outro. Então, a mulher tem que sempre estar mais atenta a isso e também por questões hormonais, a depressão atinge muito mais mulheres do que os homens. Sem dúvida. Então, assim, ô, gente, a gente não foi privilegiada, não adianta. Gente, infelizmente, eu lembro na faculdade, nas aulas, aí o professor passava parte de patologia, doenças, aí passava assim, 90% em mulher, 10 homem. Diagnóstico muito diferencial, é grotesco, sempre né? num órgão feminino. Tipo assim, era sempre voltado para mulher. Aí as meninas falavam, tipo assim, meu Deus, tudo é a gente. Aí eu não tinha noção disso. Ô, Luca, uma outra curiosidade, só pra gente voltar um pouquinho em você aqui, pra aproveitar, né? Qual hoje o procedimento que as pessoas mais te pedem? Porque também tá havendo aí um boom da lipo de papada. Sim. Agora, Sim, abriu o sim. Instagram, é lipo de papada. Aí teve aquela época da toxina botulínica e tal, preenchimento de malábio, bichectomia, mas agora lipo de papada. bola da vez. A bola da vez. A lipo de papada nós temos dois tipos. A enzimática, que é uma enzima que a gente vai estar injetando, ela vai degradar essa gordura, ela vai comer essa gordura. Geralmente são feitas de 4 a 6 sessões, intervalos de até 30 dias. Só que nem sempre nesse caso vai surgir o efeito, porque depende da resposta biológica do paciente e é um tratamento às vezes doloroso.
Já a mecânica, que é a cirúrgica mesmo, é a lipo com cânula, é um procedimento que é super tranquilo, apesar de ser um procedimento cirúrgico, mas eu peço exame para o paciente, hemograma e coagulograma, que tem que estar tudo ok, não adianta a sua saúde não está bem se você não vai fazer um procedimento cirúrgico. Mas esse é no bloco cirúrgico? Não, no consultório mesmo. É. É um pontinho anestésico que faz toda a lipo, dá um pontinho na sutura, faz 10 sessões de drenagem com o fisioterapeuta e vida normal, é bem tranquilo. E ele é muito feito, bem realizado, assim, muito bom. Entendi. Essa questão, por exemplo, quando é indicado? É quando tem perda de peso? Ou qual a indicação para lipo de papada? A papada pode ser por 2 motivos. Falta do colágeno, essa questão de estar muito flácido. Então a flacidez também, Sim. ela é indicada para flacidez? Não, a lipo de papada não. A papada em si pode ser por flacidez ou gordura. Se for flacidez, a gente vai estimular colágeno. Se for gordura, a lipo de papada. Mas pode ser os dois, você tem que fazer os dois. Há o tratamento cirúrgico ou através de enzimas, mais o bioestimulador de colágeno. Entendi. Interessante. E o que eu gosto de falar não adianta fazer a lipo de papada se o resto do seu corpo todo, né? Você vai fazer uma lipo de papada, no dia seguinte você tá comendo McDonald's, gente. Me ajuda, né? Tem jeito. Então, aquela consciência que tem que ser, entender que eu busco o que tá me faltando. Beleza. Aqui é o que mais me incomoda. Tá, mas seu corpo tá todo inflamado, tem um excesso de açúcar, o próprio leite muito inflamatório. Você não muda sua mente, seu estilo de vida, gente. Não vai adiantar. Tudo bem que a gordura vai demorar um tempinho para surgir de novo, mas você vai ficar sendo refém. Então tem gente que faz lipo corporal mesmo. 1, 2, 3, 4 vezes. Eu fico assim, gente. O risco de fibrose, gente. Fibrose é quando fica duro. Fibrose, para tratar, gente, é assim... É a morte, é horrível. É doloroso, é caro. Inúmeras sessões, isso... Tanto... de papada quanto corporal, então, tipo assim, você precisa mudar realmente a sua mente. Por exemplo, eu quero ter o corpo desse jeito, o rosto desse jeito em relação à gordura, tudo bem, mas o que eu vou mudar nisso? Não adianta você ter o dinheiro, fazer o procedimento e não mudar o restante, porque não vai adiantar. Resultado temporário, né? Temporário, exatamente. Eu falo muito nesse emagrecimento saudável e duradouro. Por isso que eu preciso mudar a mente primeiro. Exatamente. A gente precisa entender que o alimento não é só fonte de prazer, né? Então, tem um boom aí por trás que eu tô feliz? Como? Eu tô triste? Eu como também. É a muleta, né? Aquilo que a gente já falou. Nós temos por hábito, o ser humano tem por hábito arrumar as muletas. Querer recompensa. Né? O que é a muleta? A muleta é as desculpas que a gente dá pra gente mesmo. É igual quando os compulsivos que querem comprar. Eu tô feliz, eu compro. Eu tô triste, eu compro. Eu não preciso, mas eu mereço. A gente arruma uma forma. Pior de tudo. Eu mereço, eu trabalho muito, eu mereço. Mas quem nunca? Vai comer, a comida é a mesma coisa. Não, é só hoje, eu mereço. Eu fiz dieta bonitinha a semana inteira. Hoje eu vou chutar o balde, porque eu mereço. Porque eu trabalhei muito, porque eu passei muito perrengue, porque a semana foi pesada. Então, nessas muletas... eu mereço o quê? Um diabetes, uma obesidade? Boa. Porque eu mereço aqueles 3 segundos de prazer que vão me causar o quê? Exatamente. É trazer pra razão. Nossa, deu até uma... Não dá? Assim, não mereço. Vou jogar meu chocolate fora, e agora tô me chutando. Faz a gente levar uma reflexão. E o nosso intuito... intuito... muito momentâneo mesmo. Tipo assim, você tem um prazer, vem endorfina, ela te consome ali. E daí a pouco vem um arrependimento. Aí a pessoa... São os picos, né? Eu peço 6 segundos. Pergunta, qual que é o seu objetivo? Isso aqui é bom ou ruim pra mim? Isso aqui vai me aproximar ou vai me afastar do meu objetivo? Cara, respondeu as 3, aí você pode decidir o que você quiser. Uma coisa que a gente faz muito... Com certeza. Uma coisa que a gente faz muito, e essa técnica do aproximar, que é a nossa régua, né? Que a gente utiliza, e isso foi parte aí e é parte do nosso acompanhamento. Uma outra coisa que me chama muita atenção, Bruna, quando a gente pensa no que eu mereço, no que eu quero, não é só essa questão de se auto-perguntar,
mas é aquela reação e do quanto eu estou disposta ou disposto a encarar o processo. Eu, por exemplo, eu sempre criei para mim algumas barreiras, alguns limites. Então, por exemplo, eu tenho algumas roupas que eu sei que quando eu entro e elas estão trincando, e aí eu falo, opa, peraí, tô chegando no meu limite. Mas esses dias, né, um tempo atrás, até porque houve vários fatores e perdas significativas aí na minha vida, eu passei um pouquinho. E aí um outro parâmetro que me chama a atenção, o corpo ele responde, o corpo reage não só no aspecto emocional, mas também no aspecto físico. Ele mostra para você que algo não tá legal. E eu que nunca tive, e eu posso falar isso assim com a boca bem cheia, celulite, quando eu olhei, eu falei, Jesus, eu tô parecendo uma carne moída. Aí eu falei... O corpo dessa mulher, Jesus. Aí eu falei, Bruna, pelo amor de Jesus, me socorre. O que tá acontecendo? Ela, resposta inflamatória, a alimentação, a falta de exercício físico, não sei o quê. Aí ela me deu aquela sentada. Gente, eu me internei na academia. Nossa, eu tô aguentando andar esses dias. Eu tô andando assim, Tatiana. É a consciência que volta, né? Eu preciso mostrar aqui os nossos patrocinadores. Vamos lá. Sim. Que é a turminha do Magri Vegan, então, que é o eritritol. É o adoçante que eu mais recomendo, porque é natural. Os granulozinhos até parecem açúcar mesmo. E não dá a intolerância gastrointestinal que a maioria dos outros dão. Eu gosto de falar muito por que adoçante natural, né? Porque às vezes me perguntam, doutora, é perigoso, né, ficar usando adoçante? Então, por isso que a gente tenta o mais natural possível. A gente tem o ciclamato, que é bom evitar, o aspartame. Então, a gente vai para os mais naturais, que é a estévia, o xilitol e o eritritol. Então, esses são os que eu mais indico. Esse daqui eu uso e os meus pacientes também usam, porque é o que eu mais recomendo. E tem o emagrecedor natural, que tem vários dos suplementos que a gente já conversou aqui. Então, ele tem a B12, ele tem o cromo, que diminui a resistência insulínica, então melhora aquela dificuldade que o corpo tem em metabolizar ali a glicose. Tem o complexo B, magnésio mineral, que melhora no sono. Ou seja, taurina, tudo que a gente falou aqui hoje, né? A gente precisa, gente. A taurina que melhora na concentração, no foco. Então, é um medicamento natural que te deixa mais equilibrada para poder dar conta, né, das dificuldades aí do dia a dia. Então, eu super recomendo. E nosso tempo já passamos, né, de pra uma variar, hora, né? Então nós vamos fazer aquele bate-bola final aí. Bora. Das principais dicas. Tenho perguntado muito sobre livros. Tem alguma aí que você lembra, que você indica? Livros para pessoas leigas. Leigos, Gente, de harmonização, parte leiga, infelizmente não vai ter, porque vai ser um assunto muito aprofundado, porque ele é muito específico, né? Infelizmente não tem. E cuidado, inclusive, se a pessoa for querer pesquisar demais, tome muito cuidado com o Google mesmo, porque é a principal ferramenta de pesquisa, sobre o que vocês vão estarem olhando, investigando. Se for querer procurar alguma coisa, tem o PubMed, o Cielo, que são sites científicos que você consegue, você digita lá, toxina botulínica, preenchimento, ácido, você vai conseguir pesquisar sobre marcas, produtos, enfim, que são de qualidade, que tem Anvisa, porque infelizmente tem profissional no mercado que não utiliza Anvisa. Anvisa, gente, é o básico do básico. Vê uma toxina botulínica, chama Isaderme, que hoje em dia está sendo muito aplicada, ela é muito barata. E tem casos de intercorrências, assim, horrendos acontecendo, infelizmente. São esses casos que aparecem em Fantástico, Record e tudo mais. São casos que são profissionais médicos, odontólogos, que fazem procedimentos visando só parece que o dinheiro ali, não o bem-estar do paciente. E, infelizmente, ocorre uma bagunça intercorrências aí, né? Sérias. Por isso que procure um profissional habilitado, né? E que acompanhe a evidência científica sempre, mostre... gente. Eu não posso criar nada na minha cabeça. Tem que ter um embasamento por trás daquilo que eu estou fazendo, sempre. Sim. Lembrando que a gente indica aqui alguns livros, e eu acho engraçado, Bruna,
Porque pessoas falam assim, nossa, eu tô ótima, eu dispensei até meu terapeuta, meu psicólogo. Nunca. Gente, não tem nada a ver, é só para abrir, Jamais. expandir a mente, para vocês saírem um pouco mais da caixinha e se questionarem mais. Eu vou indicar aqui o do Frederico Matos, a maturidade emocional, que ela pega um pouco disso que a gente estava falando aqui. Essa questão de você ter maturidade, você se perceber, encontrar o seu lugar no mundo para participar e promover a sua autotransformação. Ela é muito importante, porque não adianta eu querer ter um corpo perfeito, um rosto perfeito, se a minha cabeça não funciona, se eu não me reconheço, se eu não me percebo e se eu não me aceito. É muito importante isso. Eu lembrei agora da Arte da Guerra. Arte da Guerra é maravilhoso. Por quê? Porque nele a gente entende um pouquinho que eu tenho que me preparar São para as as estratégias. dificuldades, né? Tipo, todo mundo vai ter dificuldade. Tem alguns momentos que você fala, cara, não dá para eu passar por isso. O emocional mesmo te fala, não, para tudo e volta. Então, você tem que aprender a burlar o seu cérebro e as suas dificuldades para que você enxergue uma luz no fim do túnel. Sim. E a obesidade agarre é nela. muito isso, sabe? Sim. Elas chegam para mim assim, tipo, eu já fiz todo tipo de dieta, eu até emagreço, mas depois eu ganho tudo de novo. É por isso, porque não mudou a fonte principal. Que é a mente. Realmente. A mesma coisa da cirurgia bariátrica. Inclusive a fonte de pesquisa desses pacientes. Que ele, fulana, eu tomei isso, eu tomei aquilo. Eu vi no Google que isso é bom. Aí vai, não, eu vou tomar tal Google, remédio, né? dieta Não, da esse sopa da lua, de não sei o quê. Esse excesso de informação tá ruim para É todo horrível. mundo. Sim, sem dúvida. Até para mim, que, tipo, tô na área da medicina, como eu decidi empreender. Todo dia você vem, bate... Acho que você olha uma coisa no Instagram e depois você é bombardeada sobre aquela informação. Então, Isso acontece, as pessoas já chegam, por exemplo, para cada um de nós aqui com diagnóstico pronto. Eles te entregam, eu tenho isso. Quem te falou, tem diagnóstico, tem laudo? Não. Eu tenho TDAH, tem diagnóstico, tem laudo? Não. Eu tenho não sei o quê, eu sou bipolar. Gente, eu falo, meu Deus, isso não é possível que eu tô ouvindo. Talvez seja, mas eu preciso... Mas calma, tem que olhar, tem que analisar, tem que ter um laudo, né? Tem que ter todo um acompanhamento. Só para ressaltar, gente, eu sei que ainda ficou muita coisa para ser esclarecida. É uma área que demanda assim, mais tempo. De repente, eu tô tomando a frente aqui da Bruna, mas eu sei que ela me autoriza a fazer isso. Quem sabe numa outra oportunidade a gente chama o Luca de novo. Claro, né? é um prazer. Porque sempre fica muitas dúvidas. E é uma área que a maioria das pessoas desconhece, né? Sim. É muito mais fácil eu pesquisar alguma coisa sobre o emagrecimento do que sobre medicamentos, né? Que não é para todo mundo mesmo. Então, a gente tem que ter o esclarecimento, mas sem aprofundar muito também, porque senão vão virar especialistas e não é isso que a população quer. Exatamente. Eles querem ter o Informação. discernimento para poder escolher o bom profissional. Eles querem a praticidade em primeiro lugar, que hoje em dia tempo é tudo. Exatamente. Mas saber um bom profissional, o que ele vai me trazer de bom, o que eu preciso, e ele vai entendendo ali, eu acho que eu preciso disso, porque ela falou tal coisa e me deu algum gatilho nisso aí. Não, ele vai fazer assim, ele vai fazer uns videozinhos depois explicativos, o que é o preenchimento, o que ele usa, toxina. porque a gente quer estar mais perto desse mundo, a gente quer entender mais, mas também não vou me aprofundar, porque cada um na sua, né? Os profissionais estão aí para isso. Quem quiser conhecer e entender um pouco mais, vá no consultório e caia nas mãos desse profissional. Eu vou Assim te dar como uma pro aula com todo emagrecimento. prazer. Assim como o Exatamente. emagrecimento e para cuidar da sua mente. Exatamente. Entendeu? Para isso nós estamos aqui. A gente está aqui só para dar um start mesmo, mas eu sei que vem muitas perguntas, enfim. E é lógico, isso aqui não é para limitar, que é para gente Pensar e entender. levar essas reflexões. Sem dúvida. Por exemplo, igual a questão mesmo que a gente trouxe aqui de nem tudo ser só uma maravilha. É importante as pessoas entenderem porque um bom profissional, seja para emagrecer, seja na saúde mental, seja na saúde estética, facial ou corporal, seja lá o que for, você tem que ter bons profissionais, referência. Sempre, gente. Sempre, sempre. Né? Se você é um paciente que procura muito essa questão do preço, fulano tá cobrando tanto e tudo mais.
Tá, mas fulano tá cobrando tanto, mas você sabe o tanto que eu gastei, o investimento que eu tive para chegar para resolver o seu problema, às vezes, em 5 minutos, o que o outro vai gastar, às vezes, 1 hora. Então, você tem que entender isso que... E o material que é ali usado, Utilizado. né? Tudo, Na tem harmonização, tudo gente. isso, gente. Isso conta. Experiência, quantidade de Experiência. pacientes que já passaram, né? Porque o preço é competitivo mesmo. Sim, Só que a em gente todas tem as que, áreas. No É. endócrino, na inteligência Tudo, emocional tudo. e... Você tem que Na entender harmonização. e achar o profissional que seja da sua confiança. Acho que isso é o mais importante. Porque ela fez tal pessoa emagrecer, teve um resultado bom, é preciso ir, mas claro que vai depender sempre do seu esforço, do seu cada um é um- O seu dever de casa. É. E se você encontrou um bom profissional, literalmente case com ele. Você tem que ser isso com o seu cabeleireiro, a sua manicure, a moça da padaria, que você sempre gosta de comer a mesma coisa. Então, isso tem que se tornar um hábito. Você tem que procurar aquilo que te faz bem. Deu certo? Continua naquilo ali. Confie naquela pessoa. Isso é muito importante, essa confiança, essa troca de Sim, experiência. porque tem gente que vai trocando, então você não sabe o que... Você vai passar um protocolo, aí se vai em outro, o outro vai passar outro, e isso vai tornando uma coisa louca e não dá certo. Uma bola de neve. Uma bola de Porque neve. cada profissional tem um posicionamento diferente, Sim. não adianta Um querer... conhecimento diferente. Experiências Uma de experiência vida, enfim. Mas então, nós vamos ter que encerrar por aqui. Foi muito gente. legal o nosso bate-papo. Gente, eu amei muito, Uma muito. troca de delícia. experiência aí, que a gente vive isso no dia a dia. Um pode ir ajudando o outro sempre. E quem vem para cá são pessoas da minha confiança, que estão no processo, que podem ajudar os meus pacientes. Isso aqui é para você, que quer mudar a sua mente, que quer se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos. Então, obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Gastar o seu tempo para autoconhecimento, para aprender mais sobre os procedimentos que fazem bem, fazem a gente mais feliz. E é isso que importa, porque Sim. quando a mente está legal, O corpo tá o legal. corpo responde da melhor maneira possível. Sem dúvida. Então, faça a sua parte, continue buscando conhecimento, porque quando lá dentro tá legal, tudo fica mais fácil. É Sem isso dúvida, aí. É isso aí. Foi um prazer, gente. Obrigado, viu? Beijos. Tchau, gente. Tchau, tchau.